Bom, hoje nós vamos bater um papo sobre fundamentos de saúde novamente, mais especificamente falar sobre o binômio saúde e doença. Então, em muitas situações nós temos diante de nós pacientes que apresentam diversos tipos de problemas de saúde e muitas vezes nós não conseguimos identificar, né, o agente causador, o verdadeiro agente causador da disfunção, ou mesmo o que está trazendo as consequências para a patologia ou para, né, as queixas, as demandas do paciente. Então, vamos conversar um pouquinho sobre fundamentos de saúde. Essa disciplina, ela vale para qualquer profissional de saúde, principalmente para quem está ingressando na área da saúde, e é muito importante, então, debater sobre esses conceitos relacionados ao processo saúde e doença, não somente o processo saúde e doença, mas também os determinantes do processo, desse processo saúde e doença. Né? Não somente sobre os conceitos, mas também os determinantes que envolvem o processo saúde, o binômio saúde e doença. Bom, o que é ter saúde? Né? Nós podemos dizer muitas coisas sobre o que é ter saúde. Então, nós podemos falar de mecanismos. Né? Por exemplo, ao longo da história, René Descartes, por exemplo, o grande médico, filósofo, cientista em geral, ele desenvolveu a teoria analítica, né, na sua obra o Discurso do Método, e o seu raciocínio leva a pensar numa ótica bastante mecanicista, ou seja, o corpo é formado por vários órgãos e cada órgão tem a sua função e em conjunto as suas funções elas fazem a saúde de uma pessoa, de um ser humano. Então, como se fossem engrenagens que trabalham juntas, né? E juntas fazem a homeostasia, o equilíbrio do corpo humano. Então, cada um tem a sua função, cada órgão tem a sua função, e o ideal funcionamento de todos os órgãos representava a saúde humana. Então, na realidade, é uma visão, né, que descarta. É interessante porque era uma evolução muito grande do raciocínio para aquela época. Né? Uma época que se vivia o renascimento da ciência e que, na realidade, se saía de um período de trevas, né, onde se tinha uma ótica mais religiosa da saúde, né, relacionando o pecado à falta de saúde, por exemplo. Mas, apesar de ser uma evolução, né, desse pensamento mais teológico, né, que já havia retrocedido, né, na história, por exemplo, da Europa, que a Grécia já tinha passado por um processo mais na antiguidade que trazia muitos avanços que tinham sido perdidos. Então, nós podemos entender que a teoria mais mecanicista da saúde, né, proposta pelo René Descartes, um avanço até para o pensamento daquela época, né, onde se começou novamente voltar para a anatomia e também para a fisiologia, né, e abandonar um raciocínio mais focado na religião, né, entendendo que, né, antes dessa teoria se entendia que, digamos, a doença vinha dos maus ares, né, do pecado, das coisas ruins. Então, uma grande evolução, mas, no entanto, ela desconsiderava essa teoria do René Descartes, ela desconsiderava vários aspectos do que é ter saúde. Bom, nós podemos dizer assim, a saúde é a ausência do estado de doença. Então, se uma pessoa não está doente, ela está saudável. Não é um conceito. Né? Ser o estado ideal de funcionamento orgânico, órgãos, vísceras e tecidos, né, como preconizava o René Descartes. Manutenção das funções vitais e corporais e ausência de sequelas. Aí nós temos a questão assim da função. Né? Nós vamos pensar assim, saúde é ter função, função relacionada, por exemplo, à locomoção, à alimentação, né, à excreção. Então, assim, os órgãos normalmente em bons funcionamentos, as funções vitais e funções, né, relacionadas à manutenção das atividades que nós temos diárias e também relacionadas ao trabalho, todos esses aspectos envolvem, né, as limitações a essas funções, a gente considera que são disfunções. Né?
inclusive a função alimentar, né? Uma ideal função de alimentação, né? De processamento dos alimentos e excreção desses alimentos. Mas a saúde, ela tem outros conceitos também que foram estabelecidos pela OMS, né? Por exemplo, estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de enfermidades. Então, não basta estar não doente, basta também ter um estado completo de bem-estar físico, mental e social, não somente a ausência de uma patologia, né? Essa definição foi postulada em 1946. Depois nós temos condição em que o indivíduo é capaz de realizar suas aspirações, satisfazer suas necessidades ou mudar ou enfrentar o ambiente. Uma definição mais atual da OMS em 1984. E depois a definição mais atual, mais recente, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não somente ausência de afecções e enfermidades. Então, essa definição é a definição mais atual. No entanto, ela é bastante, digamos, criticada por, segundo alguns autores mais contemporâneos, dizendo assim, ainda não contempla tudo que é saúde. Então, isso é uma questão bastante polêmica. Na minha opinião, fico bastante satisfeito com essa definição. Bom, então saúde significa um estado de normal funcionamento de órgãos, né? O ideal funcionamento do organismo. Ter saúde é viver com uma boa disposição física e mental, mas a saúde também é ser feliz. Isso é indubitável, né? A felicidade, a eudaimonia, é algo que está relacionado com a saúde. Então, se o indivíduo é infeliz, ele não está saudável. Agora, esse é o topo da pirâmide, né? Nós devemos entender, existe digamos, uma teoria de Maslow, né, que é a pirâmide de hierarquia, que era um psicólogo americano, Abraham Maslow, e ele estabeleceu prioridades, né? Então ninguém vai ser totalmente feliz sem ter outros aspectos que vêm antes. A felicidade, ou seja, o bem-estar geral, né? A saúde geral completa de uma pessoa, ela precisa ter uma estruturação. Então, essa estruturação, ela vem, né, uns aspectos fisiológicos primeiro. O indivíduo ele precisa ter uma boa respiração, um ar limpo, né? Ele precisa ter alimento, ele precisa ter água, ele precisa ter sono, adequado sono, ele precisa ter homeostasia orgânica, ele precisa ter uma boa excreção, né? Ele precisa ter, digamos, atendida todas as demandas fisiológicas, inclusive até o acesso a relações sexuais. Então, todos os aspectos fisiológicos são considerados básicos, né? A base da pirâmide. Então, depois disso, o ser humano ele vai estruturar segurança, né? Então aí envolve o quê? A segurança do corpo, do emprego, de recursos, da moralidade, da família, da saúde e da prosperidade. Depois ele vai evoluir para um novo passo, né? Que é, no caso, a parte de relacionamentos, né? Também da propriedade, né? Pertences, então intimidade com a família, amizade, né? Intimidade sexual, etc. Depois desse passo, nós vamos ter, então, a estima. Né? Então, a partir de tudo isso, depois que ele vai ter todos os aspectos que eu citei antes, né, aspectos fisiológicos, aspectos de segurança, aspectos afetivos, né? Nós vamos buscar, então, a autoestima. Né? Então, nós vamos ter autoestima, nós vamos conseguir gostar da gente mesmo, né, depois que conseguirmos todas essas etapas antes. Então, nós vamos ter, então, confiança, respeito aos outros, respeito dos outros, somente a partir desse nível. A gente não consegue amar a gente mesmo, não conseguimos gostar da gente mesmo, e logo não vamos conseguir, então, impor isso aos outros, né? Não vamos conseguir, né, ter isso com os outros e para os outros. Né? E depois disso tudo, nós vamos buscar
a realização, né? A realização será, né, o topo dessa pirâmide, onde nós vamos realmente se sentir realizados e por isso felizes. Que isso vai envolver aceitação de fatos, né? Tem fatos que a gente não pode mudar, né? É, resolução de problemas, espontaneidade, criatividade, moralidade, né? Todos esses aspectos de realização, né, plena vão vir depois de etapas dessa pirâmide. Então, temos aqui, né, em português, né, novamente a pirâmide de Maslow, com aspectos fisiológicos, como a gente já falou, comida, água, né, horário de trabalho, intervalo de descanso, conforto físico, segurança, que envolve liberdade, segurança da violência, ausência de poluições, ausência de guerras, trabalho seguro, remuneração e benefícios, permanência no emprego, todos os aspectos envolvem segurança, a pessoa se sentir segura, né? Depois disso, nós temos então família, né, amigos, grupos sociais, comunidade, amizade dos colegas, interação com clientes, chefe, né, amizade até com as pessoas que estão acima da gente no trabalho. Então, isso é o nível social, né, afetivo, né? Então, nós vamos desenvolver isso somente após nos sentirmos seguros. Depois, nós temos a estima, né, que envolve aprovação da família, aprovação de amigos, reconhecimento da comunidade, reconhecimento da responsabilidade, orgulho e reconhecimento, e assim por diante. E no final, só vamos nos sentir plenamente realizados após termos todos os itens abaixo, onde teremos então a capacidade de desenvolver então aceitação de fatos, trabalhar na questão da nossa, digamos, livre pensar, né, autonomia, desenvolver, digamos, estratégias mais focadas integradas à nossa felicidade. E aí sim temos um pleno estado de realização. Então, a saúde mental é muito importante, que é um bem-estar, equilíbrio mental, ausência de doenças como neuroses, psicoses, perversões e por ajustamento adequado ao meio social, satisfação consigo mesmo e nas relações com os outros. Então, tudo isso é saúde, né? Então, agora vamos falar sobre as doenças, né? É muito importante falar sobre as doenças. Então, o que é doença? Podemos dizer que é uma alteração do estado de saúde, né? É um estado de sofrimento humano. A própria definição da palavra patologia significa o estudo do sofrimento humano, ou seja, estudo das doenças. Então, patologia é o estudo do sofrimento humano, que significa estudar as doenças. Disfunções fisiológicas ou psicológicas do indivíduo, perturbações das funções normais de um ou de vários órgãos, cuja etiologia pode ser conhecida ou não, se traduzindo em manifestações clínicas, que são sinais e sintomas. Então, inicialmente, nós achávamos que as doenças eram causadas pelos maus ares. Isso veio principalmente na Idade Média, né? Então, depois do período, né, clássico, né, período grego, nós tivemos um período muito ruim na Idade Média, né, depois da queda do Império Romano, onde surgiram grandes epidemias, houve um grande crescimento populacional das cidades, e surgiram várias epidemias, e não se tinha noção do que era biologia, microbiologia, não se tinha noção de nada. Então começou a se deduzir que as doenças vinham dos maus ares, né, de um barril sujo, cheio de sujeira, ali surgia a vida, surgiam os ratos, e assim surgiam também as doenças que afetavam o ser humano. Então, a gente chama essa teoria de surgimento da doença de teoria dos miasmas, que significa maus ares. Então, nós temos uma tríade de história natural, relação geral entre três elementos. Nós temos o ambiente, que é o equilíbrio onde nós vivemos, nós temos o hospedeiro, que é quem pode ficar doente, e o agente que causa a doença. Então, existem várias teorias do surgimento da doença, nós vamos falar de uma forma transversal delas. Algumas teorias vão dizer que são causadas pelos agentes microbianos, né? Então as bactérias, né? Os vírus, os protozoários, a gente sabe que eles podem causar doenças, mas a gente também sabe que os vírus e bactérias estão ali
e muitas vezes não causam doenças. Então, se fala, então qual é realmente a causa das doenças? A gente atualmente sabe com certeza, né? Mas ao longo da história ficou assim muitas vezes com o surgimento dessas teorias e conhecimento sobre microbiologia ficou um pouco reticente em alguns fatos. Alguns fatos ficam reticentes e com as teorias novas eles foram sendo esclarecidos, né? Então, na realidade, é óbvio que o hospedeiro ele tem defesas, né? O ser humano, por exemplo, ele tem defesas. E conforme essas defesas internas, nós podemos adoecer ou não, né? Depende da força de nossas defesas, né? E depende também da força de nossos agentes agressores. Os agentes agressores não são somente bactérias, são também questões ambientais, relacionadas a questões ambientais, né? E também a questões envolvendo não patógenos, não bactérias, não micro-organismos, como por exemplo o trauma, né? A gente só pode sofrer um acidente também, sofrer uma doença devido ao acidente, uma sequela, um traumatismo, né? Então, né, nós vamos equilibrar, né, a nossa saúde, nós vamos ter fatores ambientais que produzem estímulos à doença, nós temos agente da doença, que são, por exemplo, bactérias, vírus, né, radiação, né, por exemplo, do ambiente, e também hospedeiro humano, né, a nossa capacidade também de reagir, né, nos defender, e tem doenças que vêm da nosso próprio sistema, né, que podem ser relacionadas ao nosso imunológico, à nossa genética, também podem gerar doença, né? Então nós devemos considerar a influência do saneamento básico, né? Então isso impactou muito lá na Idade Média, né, na época dos miasmas, né, onde não se sabia que tinha que ter um lugar certo para fazer as excreções, que teria que ter esgoto, e as pessoas se contaminavam com os próprios corpos das pessoas que morriam na pandemia. Então, os próprios corpos geravam infecção, espalhavam infecção porque entravam na corrente, né, de água, né? Então infectavam os rios, as pessoas bebiam a água dos rios, não ferviam e acabavam se infectando e espalhando mais ainda as doenças, as pandemias na Idade Média. Tá? Então, nós temos todo um ciclo, né, que envolve o saneamento, desde o tratamento da água, do abastecimento, da coleta de esgoto, da coleta de lixo, da drenagem urbana, do tratamento de esgoto, enfim, a integração com as pessoas, com a sociedade, com a comunidade. Então, processos patológicos, né? Nós temos vários processos patológicos. Então, é importante, uma coisa muito importante nas doenças é identificar a causa. Às vezes é mais de uma causa associada, né? Às vezes a doença é causada por uma fraqueza do próprio organismo, uma deficiência do próprio organismo, uma falha em se defender, né? Às vezes é causada também influenciada fortemente por aspectos emocionais e até mesmo psicológicos. Então nós temos a etiologia, que é um conceito importante, que é a causa, o estudo da causa da doença. Quais são os efeitos causadores da doença? Então isso é etiologia. Nós temos a fisiopatologia, que é entender quais os mecanismos da doença, desde o momento que o indivíduo foi infectado ou que sofreu um trauma, né, até as etapas do surgimento de uma doença, até a expressão de sinais e sintomas no paciente, né? A inflamação, o que é inflamação? Muita gente acha, está infeccionado ou está inflamado, chama infecção de inflamação da infecção. Então a inflamação é uma resposta do organismo a um estímulo agressor. Isso é inflamação. Quando o organismo, né, ele sofre uma agressão, qualquer que seja por um trauma, uma queimadura, um agente químico, físico, qualquer tipo de agressão, ele reage contra essa agressão. Pode, inclusive, ser uma bactéria, mas nem toda inflamação tem bactérias. Isso que tem que entender. Então, no geral, qualquer agressão ao organismo gera uma reação. Essa reação nós chamamos de inflamação. Tá? Inflamação é a reação a uma agressão ao organismo. Então, isso vai gerar sintomas, né, que são causados pelo próprio organismo, como dor, né, calor, edema, né, perda da função, né, enfim, né, são até 5 pontos cardeais, é 1 mais 4, né, pontos cardeais é uma situação
que envolve a química orgânica, a bioquímica do corpo, onde, através da lesão na célula, vai formar, então, uma cascata bioquímica que vai gerar edema, né, aumento da temperatura local, né, perda da função, né, então dor, né, então todos esses eventos assim, que vão caracterizar o processo inflamatório. E a infecção é realmente a invasão de micro-organismos, né, patógenos, que pode ser bactérias, vírus, protozoários, fungos, e eles vão gerar uma reação também. Também vai ter uma inflamação, mas nem toda inflamação tem infecção. A infecção vai ser caracterizada por um ataque de bactérias, de vírus, de micro-organismos. Agora, a infecção gera inflamação, mas nem toda inflamação foi causada por infecção. Isso é importante, né? Porque tem situações que a inflamação é causada por um trauma, né? Que a inflamação é causada por uma queimadura, né? A inflamação é a resposta do organismo, a infecção é a invasão dos micróbios. Tem que entender essa diferença. Claro que nós temos invasão de micróbios que chegam a causar agressão nos tecidos, vai ter inflamação também. Às vezes nós temos uma infecção e na fase inicial essa infecção não gera agressão ao organismo, então não gera inflamação. Mais ou menos isso. Na realidade nós temos bichinhos, né, nós temos micróbios dentro da gente que não causam dano nenhum, vivem, né, em equilíbrio com o nosso organismo. Bom, processos patológicos. Nós temos então injúria e lesão, né, trauma, infecção, isquemia, toxicidade. Isquemia, o que é? Interrupção do fluxo sanguíneo, né, por uma região. Então, as nossas células todas precisam de oxigênio. Então, se nós não tivermos aporte sanguíneo a uma região, ela vai ter vai significar isquemia. E aí, aquela região, aqueles tecidos, aquelas células que não recebem o sangue não vão receber oxigênio nem glicose, então elas vão sofrer hipóxia, que é a diminuição do oxigênio, e vão sofrer, então, futuramente morte celular, né? Vão morrer, vão sofrer morte, que significa necrose, né? Necrosar. A disfunção, né? Pode ser carência de enzimas, né? Por exemplo, tem pessoas que não têm enzimas para metabolizar certos alimentos, né? Não tem proteínas ou vitaminas, né? Por questão genética, né? Então nossas células não produzem uma vitamina, ou produzem pouco, ou não absorvem, porque no intestino de algumas pessoas tem uma atrofia, né? Que é às vezes motivado por uma questão genética mesmo, a pessoa já nasceu daquele jeito. Então pessoas podem nascer também com déficit de mobilidade ou podem adquirir déficit de mobilidade. Então são vários aspectos que envolvem a disfunção, né? Sequela é um dano morfológico irreversível. Cicatrização, o que é cicatrização? É um processo de cura de uma ferida, né? Muitas vezes vai gerar digamos, uma alteração estética, né? E aí nós temos fibrose e aderências, né? A fibrose é o resultado da cicatrização, né? E às vezes a cicatrização não acontece muito legal e formam fibrose e aderências que vão gerar disfunção também depois, né? Então a gente vai ter que trabalhar aquela fibrose ou aquela aderência. Então, falamos do processo de saúde e doença, nós temos teorias místicas, né? Doença como um fenômeno sobrenatural, né? Que envolve a questão dos miasmas, ou do pecado, ou de transgredir as leis, né? Isso, em contexto histórico, existiu. Né? Teoria ambiental, decorrência das alterações ambientais no meio físico, teoria dos miasmas, né? Também, né, tem a teoria mística e dos miasmas, né, junto, né? E teoria unicausalidade, né? Por exemplo, somente os micróbios são a causa única, unicausalidade. Então, o Pasteur, ele criou, né, ele descobriu a penicilina, não, ele descobriu os micróbios, né? Ele inventou o processo de pasteurização, que é de matar os micróbios. Então, no momento como ele ferveu lá, passou no processo, digamos, criou a pasteurização do leite e viu que o leite não infectava mais, ele provou que tinha alguma coisa no leite, né? Então o Pasteur fez isso. Já o outro cientista, né, que descobriu a penicilina, o Alexander Fleming, então ele conseguiu
tratar através das suas observações do crescimento, do não crescimento de bactérias, né, uma placa lá próximo a um fungo, descobriu que aquele fungo fabricava uma substância que era anti a vida das bactérias. Então, primeiro anti-vida, antibiótico, né, que era a penicilina, né. Então, o Pasteur descobriu indiretamente, né, provando que se fervesse, né, se passasse por um processo lá de temperatura, né, um processo bem específico, né, as substâncias matavam as bactérias, né. Mas não é simplesmente ferver, tá? É um processo chamado pasteurização, né? Tem que procurar sobre esse processo, ver direitinho. Não é o caso aqui da nossa aula. Então, ele acabou provando sem mostrar a bactéria. Ele acabou provando porque, de fato, a amostra pasteurizada, ela não matava, ela não gerava infecção nas pessoas, né? Então, o Pasteur, então, ele descobriu a causa, uma das causas das infecções, né, nos alimentos, né, no leite, por exemplo, né? Mas, na realidade, é muito mais do que isso, né? Nós temos, então, vários fatores, às vezes, que influenciam, né? Aí surgiu o modelo biomédico do Engel, né? Então, uma disciplina, né, que veio a surgir, né, a biologia molecular. Então, assim, doença em termos de variáveis biológicas comprovadas, dogma biomédico requer que todas as doenças, inclusive as mentais, necessitem de comprovação orgânica, então definindo mecanismos físicos lesados. Então, para o indivíduo ser considerado doente, segundo o modelo de Engel, que era mais recente, tinha que comprovar uma patologia, né? Tinha que ter uma alteração estrutural no cérebro, ou no órgão, ou um vírus, ou uma bactéria. Então, numa ótica, né, definindo esses mecanismos físicos lesados, era uma ótica reducionista. A manifestação da doença necessitam ser conceituadas em princípios, pelo menos, né, psicoquímicos, né, alterações de substâncias, né? Então, ela fez um dualismo, né, mente-corpo, separando as questões psicológicas das questões físicas. Então, na realidade, se não fosse identificado nada nesse indivíduo, então, se não fosse identificada nenhuma alteração, esse indivíduo não estava doente. Então, era só frescura mesmo. Em seu esboço, não há espaço para a dimensão social, comportamental ou psicológica. Então, exclusionismo, o que não pode ser explicado conforme este modelo, deveria então ser descartado como doença. Então, esse modelo biomédico também foi uma grande evolução, né, bem recente esse modelo, mas ele também deixou de analisar alguns aspectos. Vamos considerar assim, por exemplo, né, tem doenças que têm sinais e sintomas espontâneos que não são fabricados pelo paciente, que a gente não tem alteração, comprovação de alteração física, né, ou química no seu mecanismo. Tá? Ou não está plenamente elucidado como algumas pequenas alterações causam a doença. Então, por isso o modelo de Engel, o modelo biomédico, ele foi, então, ficando ultrapassado porque alguns aspectos não podem ser divididos. Né? Então, o modelo psicossocial, ele veio em detrimento ao modelo biomédico ter alguns defeitos. Né? O defeito constitui-se um dos fatores, entre muitos, a interação complexa, a qual culminará finalmente com a doença ativa ou enfermidade manifesta. Né? O que significava, de fato, que o modelo biomédico, ele excluía algumas condições, ele não era tão abrangente, ele não explicava algumas situações que existiam. Tá? Então, no modelo psicossocial, reconhecemos então vários níveis de atividade, levamos em consideração os fatores psicológicos, sociais e culturais, outros fatores biológicos complicantes, reconhecimento da variabilidade individual de uma doença, ou seja, a doença ela não vai ser manifesta de uma forma igual em todas as pessoas, em todos os pacientes. O nosso organismo também não reage de forma igual, né, em todas as doenças. Mesmo uma bactéria específica, ela não vai ter a mesma reação. O coronavírus, ele não vai ter uma reação igual em todos os pacientes. Então, o processo de saúde e doença, né, num contexto biopsicossocial, ele tem vários fatores, né, fatores
desde biológicos, genéticos, fatores sociais, fatores emocionais, né, fatores ambientais, fatores educacionais, culturais, econômicos, políticos e até religiosos e espirituais. Então, todos esses processos, todos esses fenômenos vão influenciar no processo de saúde e doença. Inclusive, a própria genética do indivíduo, ela não é igual. Né? As pessoas podem produzir substâncias, né, na nossa genética, nossos genes podem ordenar a produção de substâncias diferentes de uma pessoa para outra. Tá? Então, o modelo psicossocial, né, requer uma abordagem científica racional dos dados comportamentais e psicológicos, pois esses são os termos que a maioria dos fenômenos clínicos são relatados pelos pacientes. O modelo explica o porquê de alguns considerarem algo uma doença e outros uma mera circunstância. Tá? Então, nós temos também doenças genéticas, né, que nós vamos considerar problemas congênitos, né, que também são causa de doença. Alguns desses problemas congênitos são durante... O que é congênito? Né? Então, congênito é durante o desenvolvimento embrionário. Tá? Então, durante o desenvolvimento embrionário, pode haver uma má formação, e isso pode ser devido a uma questão nutricional, né, da mãe, né, ou algo que uma medicação que ela tomou, alguma coisa assim, né, a falta de uma substância, por exemplo, ácido fólico, pode gerar mielomeningocele, o que é um defeito de fechamento neural, e assim por diante. Então, nós temos condições que são chamadas idiopáticas. O que é idiopática? Cuja causa é totalmente desconhecida. Né? Nós temos também situações, né, que podem, né, ser compreendidas parcialmente, como exemplo ali a psoríase. Né? Então nós não sabemos, né, qual é a causa real da psoríase, mas nós sabemos muita coisa sobre a psoríase. Nós sabemos, por exemplo, que é uma doença autoimune, ou seja, é uma doença que não é causada por patógeno, não é causada por trauma, não é causada digamos, radiação, por uma queimadura. Ela é uma doença que ela tem relação com o nosso sistema imunológico, ou seja, as nossas células de defesa agridem uma parte do corpo. Exato. Elas consideram que aquela parte do corpo está, digamos, sendo uma ameaça para o sistema imunológico. Então, existe uma agressão do corpo ao corpo. Então, o nome disso é doença autoimune. Né? Quando os soldadinhos brancos, as células brancas lá, agridem, então, células do próprio corpo. E sabemos que essa doença, né, mesmo não sabemos exatamente por que acontece isso, sabemos que a exposição à ultravioleta melhora a doença. Né? Olha só, tomar sol melhora. Então, a gente pode mandar o paciente tomar sol porque a gente sabe que melhora. Por que exatamente, não sabemos. Certo? Então é um fato que a gente vai tratar o paciente com as informações que a gente tem. A gente sabe que 30% a 40% desses pacientes vão evoluir para artrite psoriática. Beleza, então a gente vai monitorar isso no paciente e vai tratar quando aparecer, se aparecer. Né? Então são situações que a gente não tem todo o conhecimento, né? Embora a gente saiba a causa, a doença é idiopática, né? Como a gente falou, a doença é idiopática. Alguns mecanismos a gente conhece da doença, né? Então, mas a gente não sabe a causa real, tá? Não sabe a causa e também não conseguimos curar ela, mas nós conseguimos bons resultados às vezes para o tratamento, para a melhora da qualidade de vida. Então, nós sabemos que muitas dessas reações autoimunes, né, como a psoríase, elas podem ser tratadas e o paciente pode ter uma vida muito assim boa, normal praticamente, ou com alguns inconvenientes, mas existe tratamento, apesar de ser, né, aqui o sistema imunológico, né, mostrando sobre a doença autoimune, mecanismo da doença autoimune. Então, né, não tem nada, né, não é nada que está acontecendo nesse paciente, por exemplo, nenhuma agressão, a não ser o próprio sistema imunológico agredindo ele. Claro que a gente observa que pacientes, quando estão muito estressados, piora a reação autoimune. Né? Então, assim, alimentação, né? Tem que ver a alimentação, tem que ver o estado geral do paciente, tem que ver se o paciente está feliz ou não está feliz com outros aspectos, que isso vai ajudar o paciente, então, a melhorar. Tá?
Então, as doenças reumatológicas, a maior parte delas são idiopáticas, né? Então, entendemos as doenças reumatológicas como a maior parte de doenças idiopáticas que são tratadas com medicações e também com fisioterapia e né, massoterapia, outras coisas que vão ajudar na qualidade de vida, quiropraxia, etc. Tá? Então, né, devemos estabelecer, né, que o processo saúde e doença são fatores de múltiplas origens, né, que podem ser de doenças conhecidas, que a gente vai dizer que são doenças conhecidas, que a gente vai ter uma causa ou múltiplas causas, né, pode ser uma deficiência do organismo, pode ser uma agressão muito forte de fatores externos e podem também não ter causa conhecida, a gente vai chamar de doença idiopática. Né? Por que o senhor João e o senhor Pedro fumaram tabaco durante 20 anos, 20 cigarros dias, e tão somente o senhor João fica doente de enfisema pulmonar e câncer de pulmão? Por quê? Né? Por que o senhor Pedro ficou livre dessa? Né? Essa é uma resposta muito interessante. Né? Determinante biológico. Esse é um argumento muito frequente dos tabagistas inveteráveis. Fumo há 30 anos, fui ao médico e nas chapas não tinha uma fumacinha no meu pulmão. Então, na realidade, não é que não tinha, né? Nem tudo se vê no raio-x, importante, né? O raio-x ele tem uma possibilidade de detecção que é limitada, né? Então, nós precisamos entender que a doença vai se manifestar diferente de uma pessoa para outra. Então, assim, a exposição ambiental ao cigarro, ela pode gerar mais enfisema, mas em 30 anos de fumaça, né, 30 anos de cigarro, vai ter enfisema, com certeza, mas talvez algumas pessoas vão ter um grau menor. Isso porque é um determinante biológico. Mas como assim determinante biológico? Simplesmente porque o cigarro ele gera enfisema no pulmão por reação oxidativa, ou seja, a fumaça ela tem ali agentes oxidativos que reagem com células do pulmão e arrancam um pedaço da estrutura dessas células. Basicamente, aos poucos elas vão envelhecendo esse pulmão. Só que também existe no nosso corpo substâncias antioxidativas, né? E essas substâncias elas limitam essa ação de envelhecimento, de desgaste dessas células, né? De reação química dos agentes oxidativos. Então são substâncias, são agentes antioxidantes. Existe no nosso corpo isso. E a nossa alimentação também potencializa isso, né? Então que é um fator já externo, né? Mas cada biologia vai ter uma maior ou menor ação de função de combate aos efeitos oxidativos. Então, alguns vão ter maior proteção aos efeitos oxidativos de substâncias como a poluição, o cigarro e outros menos. Então, isso é determinante biológico. Então, todo fumante está produzindo lesões no seu pulmão. Em geral, as substâncias tóxicas do cigarro causam danos oxidativos na via aérea e no nosso organismo. Possuem defesas antioxidantes que são em prol do processo oxidativo, né, de deter o processo oxidativo que leva ao enfisema, por exemplo. Então, efeito oxidante e efeito antioxidante. Né? Nós temos essa luta. O efeito antioxidante é para proteger, só que cada um tem um nível de defesa antioxidante. Né? Então, isso vai variar. Né? Então, ali o enfisema, o que é? Né? São destruição das paredes. Né? Então, nós podemos imaginar aqui, ó, o que é o enfisema pulmonar? Né? O enfisema pulmonar, isso aqui são os alvéolos, né? Isso aqui são septos, né? São essas paredes aqui nos alvéolos. Né? Então, o que acontece? O enfisema, né, ele vai ser a destruição dos septos. Como é que destrói os septos? A destruição dos septos se dá pelo dano oxidativo. Então, o cigarro, a fumaça do cigarro, acaba destruindo a parede desses alvéolos. E destruindo a parede desses alvéolos vai fazer a união de vários alvéolos, né? E isso forma uma bolha de ar. Então, o enfisema, na realidade, isso é uma bolha de ar. Então, uma bolha de ar anormal, ou seja, né, não é os alvéolos normais, mas é a abertura dos septos, e esses septos não fazem a função deles, que é colocar oxigênio dentro do sangue. Ali tem a membrana alveolo-capilar, e essa membrana alveolo-capilar não funciona bem.
Tá? Por não funcionar bem, então o que acontece é que o paciente vai sentir falta de ar, né? Não vai captar, não vai botar oxigênio dentro do sangue. Então, os determinantes biológicos, né? Nós temos defesas antioxidantes e espécies reativas, né? Geram radicais livres, né? Que são relacionados ao oxigênio. Né? O oxigênio ele é oxidativo, incrível, né? Então, para pessoas que usam muito oxigênio terapia, né, em hospitais, elas vão ter esse dano oxidativo também. E nós temos alimentos que produzem muita hidroxila, né, muitos radicais livres. Né? Então, esses alimentos, eles são, digamos, nocivos, né? Eles promovem, né? Então, assim, ainda assim, indivíduos idosos não fumantes com a mesma idade podem desenvolver diferentes graus de enfisema senil. Tá? Então, essa diversidade ocorre porque, geneticamente, algumas pessoas têm mais defesa, né? Certo? Então, aqui os radicais livres, né? A célula normal, radicais livres, e aí o estresse oxidativo destruindo as células, né? O estresse oxidativo pode ser da fumaça do cigarro, pode ser da alimentação, né? Do McDonald's, né? De várias outras coisas, né? Da Coca-Cola, né? Assim por diante, vai envelhecendo o organismo, né? Não só, imagina só, por exemplo, do agrotóxico também. Tudo que é químico, né? E aí, então, essa defesa maior, natural, de uma pessoa para outra, está no nosso gene, né? Está nos nossos cromossomos, né? Então, isso que faz com que algumas pessoas resistam melhor naturalmente a algumas doenças. Né? Só que esses determinantes, a gente falou do biológico, eles estão interligados, né? Estão interligados. Então, tem biológico, mas alguma pessoa teve biológico, mas também teve uma nutrição melhor, né? Determinantes psicossociais. Vamos entender, né? A infecção por HPV, por exemplo, pode levar a uma metaplasia no colo do útero. É uma alteração lá no colo do útero. Então, um vírus ataca o útero, né, ali, pegou na relação sexual esse vírus HPV, que pode vir com gravidade, gerando ali uma alteração chamada NIC1 do colo do útero. Tá? Então, assim, vamos pensar assim, ó, né? Se isso aqui é um determinante, né, ambiental, né? O cara pegou um vírus, certo? Mas essa pessoa, né, ela pode tranquilamente, se estiver bem emocionalmente, socialmente, se ela tiver com suporte familiar, se ela tiver, digamos ali, emocionalmente bem, o que vai acontecer é que ela vai deter o vírus e não vai piorar do NIC1 para o NIC2, do NIC2 para o NIC3 e assim por diante. Porque simplesmente o organismo dela se fortaleceu emocionalmente, psicologicamente, socialmente, ela se fortaleceu. E com isso, ela ficou, digamos, mais hábil de fazer com que os determinantes biológicos dela funcionassem melhor. E aí acontece o vírus HPV que pode, em algumas pessoas, simplesmente sumir. Tá? Nós temos então questões de natureza comportamental, aspectos que relacionam o afeto, a interação social, familiar, determina desde a infância, né? É fundamental para o desenvolvimento, por exemplo, neuropsicomotor. Tem impacto, então tem pessoas que vão ter um melhor desenvolvimento motor, né? Mais rápido, né? Mais aprendizado na escola, simplesmente pela questão do afeto. Então apresentam impacto em portadores de condições especiais, né? Como por exemplo pessoas que têm autismo, né? Pessoas que têm autismo, elas vão ter um desenvolvimento melhor, né? Com um bom suporte familiar. Pessoas que têm síndrome de Down, né, também vão ter um desenvolvimento melhor. Eu conheço pacientes com Down que conseguem dirigir, né? E isso porque tem um suporte familiar. Então, é um determinante psicológico e social. O quanto de suporte essa pessoa tem, tá? Muitas vezes as interações psicossociais influenciam diretamente no desenvolvimento motor, em todas as aptidões, incluindo a inteligência e a cognição para o infante. E também o contrário. Então, a criança ela pode adoecer, ela pode gerar um conflito, né? Ela pode ter febre, ela pode ficar com o sistema imunológico mais baixo, né? Por causa da existência de conflitos. Então, determinantes psicossociais, né? É um uníssono, né? Uníssono, um científico conceitual, pois determinantes sociais como a raiva, a depressão, a alegria,
os fatores emocionais, né, são intrinsecamente relacionados com o biológico, eles fazem o biológico funcionar melhor, né? Então, essa é uma questão a ser considerada. Aí tem determinantes socioeconômicos e culturais. Fatores como a renda social, né, a renda familiar, podem limitar o acesso à saúde. Não só à saúde, como ao conhecimento, né? Se você ganha pouco, você não estuda. Se você não estuda, você não sabe cuidar da sua saúde. Então, necessário para um tratamento médico específico ou aquisição de medicamentos e, portanto, influenciar o processo de saúde e doença. Então, todos esses aspectos vão somar, né? Na realidade, a condição financeira prejudica muitas vezes o processo porque restringe também o acesso à educação, né? Também a nutrição, a obtenção de alimentos mais saudáveis às vezes são mais caros, alimentos livres de agrotóxicos são mais caros. Então, diretamente, né, também na obtenção de alimento de qualidade, ou mesmo na não obtenção de alimento, no acesso ao higiene. Né? Se a pessoa não tem condições financeiras, por exemplo, não tem acesso ao higiene, não tem como fazer prevenção, né? Não tem como fazer profilaxia orientada pelos profissionais de saúde. Então, determinantes socioeconômicos e culturais. Muitas vezes, devido a fatores culturais, fica comprometida a adesão a campanhas propostas pelo Estado. Algumas vezes, mesmo quando o fator econômico não está em questão. Por exemplo, vacinas. Se as pessoas acreditarem que todas as vacinas, não vou falar de uma ou de outra, não funcionam, então elas não vão aderir. Aí vão ter poliomielite, por exemplo, como muitos casos já aconteceram, de crianças não serem sido vacinadas e terem ganho a poliomielite. Não vou entrar em questão quanto ao Covid, né? Porque é uma questão polêmica, né? Então, assim, as vacinas elas precisam de um período de teste antes, como qualquer medicação. Isso é uma coisa certa. Né? E ali foi algumas pessoas e pesquisadores foram contra a vacina do Covid, mas não porque eram contra vacinas, porque era muito experimental. Né? Essa é uma coisa que tem que citar. Não me posicionando aqui de jeito nenhum, mas apenas colocando que as pessoas generalizaram tudo que foi falado sobre a questão do Covid. E, de fato, as vacinas são muito importantes. Né? Então, um exemplo típico é achar que somente homossexuais pegam AIDS. Isso é uma inverdade, entende? Então, qualquer pessoa pode pegar AIDS. E tem pessoas que acreditam que não. Então, virou uma crença, tá? Então, determinantes culturais, né? Envolvendo também a crença, não só os hábitos também. Nós temos ali a pessoa que tem hábito de uma alimentação ruim. Tem pessoas que acreditam que tem que comer arroz e feijão. É só no Brasil que come arroz e feijão, pessoal. Ah, é muito fraca que não tem arroz e feijão. Mas o arroz e feijão ele é forte em algumas coisas e fraco em muitas outras coisas. Tem pessoas que têm deficiências nutricionais porque só comem arroz e feijão. E é uma questão de hábito. Né? Então, também o fast food também é um hábito ruim. Né? Então, é uma questão cultural. Né? A pessoa está acostumada com uma atitude e ela não encara a possibilidade nenhuma de mudar esse padrão. Aí temos a obesidade e temos a desnutrição. São dois, né, a falta de atividade física, por exemplo, né, e aqui a falta de alimento, né, real falta de alimento gerando danos às pessoas. Né. Aí tem determinantes ambientais, que tem o cigarro é ambiental também, mas também é cultural. O cigarro é cultural porque está envolvendo a cultura da pessoa. Né. A pessoa está acostumada a fumar, mas assim a pessoa pode também morar numa cidade que tem muita poluição. Né. Então, determinantes ambientais, como trabalhadores em minas de carvão, que apresentam aí, digamos, as chamadas pneumoconiose. A pneumoconiose é, digamos, o mineral, ele vai entrar ali, vai ser respirado, inalado pelo paciente e vai fazer uma doença restritiva crônica, né? Então, exemplo, asbestose, beriliose, né? Todas elas são chamadas de pneumoconiose porque o pulmão fica duro e não expande. Tá? Então, por isso a doença restritiva. E o pulmão, né, de quem fuma, tem a doença obstrutiva, né, porque forma enfisema e aí a pessoa ela expande o pulmão, não consegue esvaziar o pulmão. Isso faz bolhas de ar. Isso é doença obstrutiva. E a doença restritiva é que o pulmão não expande, certo? Então nós vimos, né, que nós temos fatores psicológicos, fatores biológicos, fatores sociais. Então não é somente uma coisa, né? Nós temos várias questões envolvendo, né,
a saúde, a atividade física também é muito importante. A gente sabe que, né, a atividade física prolonga a vida das pessoas, principalmente o trabalho muscular, dá longevidade, né? Mas nós temos vários aspectos, nós temos contato social, redução do estresse, né? Inflamação, né? Ter mais inflamação, por exemplo, alimentos que inflamam mais, exemplo, né? Tem alimentos que são mais inflamatórios, o leite tem uma carga inflamatória muito forte, né? Tem muitos alimentos que são mais inflamatórios e também tem a questão genética, tem alimentos que são mais inflamatórios para algumas pessoas, né? Então essas pessoas têm que ter cuidado aos certos alimentos, né? A questão do estresse oxidativo envolve cigarro, alimentos, exposição à radiação, né? Gera dano oxidativo, risco cardiovascular, né? Então também nós podemos observar que tem pessoas que se estressam mais, vão exacerbar seu risco cardiovascular, né? Exposição solar, né? A questão da radiação, muito importante, e a falta de sol também gera baixo índice de vitamina D. Olha só que é tudo deficiência e excesso. Deficiência e excesso, que causa doença. Então, falta de sol gera baixa produção de vitamina D. O indivíduo pode ter osteoporose na vida senil, né, quando idoso, e aí fraturar e aí morrer por causa da fratura. Osteoporose mata. Fratura de osteoporose pode matar. Inclusive porque leva para o leito, indo para o leito, a pessoa morre mais rápido, né? E também a função do cérebro, impacto sobre estruturas cerebrais, plasticidade neuronal, a capacidade cognitiva, tudo isso impacta também na nossa saúde. Tudo isso impacta na atividade física também, né? Então, nós temos aqui a saúde como físico, espiritual, mental, social, né? Os nossos relacionamentos sociais, né? A harmonia das pessoas, né? A parte mental, satisfazer nossas necessidades de conhecimento e desenvolvimento pessoal, o físico, estar bem com o nosso corpo, espiritual, satisfazer os nossos valores e o nosso plano de vida. Então, a saúde não é somente a ausência de doenças, de enfermidades, né? É um estado completo de bem-estar mental, social e físico. Existem vários conceitos novos aqui, pessoas que pressionam ainda a OMS para novos conceitos, né? Mas na realidade nunca vai contemplar todos os conceitos, né? Porque saúde é algo assim multifatorial, tá? Então nós devemos entender, né, que existe, quando a gente fala em atenção à saúde, nós temos que buscar a resolução das questões que envolvem, né, que atacam, que ameaçam o equilíbrio de saúde. Nós temos que entender que o Sistema Único de Saúde é foco de atenção primária, né? O SUS ele não vai atacar, não é perfeito, ele é muito efetivo, né? Mas ele não é perfeito. Então, alguns tratamentos não são feitos, o SUS não é feito para alguns tratamentos, né? Então, nós temos situações onde emergência, urgência, né? Situações onde nós temos ali o nascimento das pessoas, o trauma, né? Doenças que devem ser, digamos, assistidas pelo SUS, são aquelas doenças que são mais sistêmicas, né? Mais gerais da comunidade. Então, o Sistema Único de Saúde, né, ele foca na atenção primária, né? E a saúde, o acesso público é isso. E nós temos várias outras atuações profissionais que vão atuar, né, em outras áreas, né? Mas a atenção primária, a saúde deve focar em quê? Educação para a saúde, prevenção, né? Incluindo conhecimentos essenciais para prevenir ou reduzir os riscos presentes ou encontráveis na área, promoção de regimes alimentares adequados para assegurar um bom estado nutricional, abastecimento de água potável de boa qualidade e saneamento básico, promoção de regimes alimentares adequados para assegurar um bom estado nutricional, abastecimento de água potável de boa qualidade e saneamento básico, assistência materno-infantil e orientação para o planejamento familiar, vacinação contra doenças infecciosas importantes na área, controle das endemias locais, tratamento adequado das doenças e traumatismos frequentes e distribuição de medicamentos essenciais. Vale muito mais a pena dar uma medicação, por exemplo, para pressão arterial, do que tratar o paciente que sofreu AVC. Então são fatos reais. Obrigado.